Fala mesmo, esse é o Antítese, onde a gente discute o cristianismo a partir de dois pontos de vista distintos. O meu nome é Vini. O meu é o Endes. E hoje a gente vai falar sobre a natureza pecadora. Citação agora. Se prepara pra essa, maluco. Qual que vai ser? Você já sabe qual vai ser. Eu andei errado, eu pisei na bola. Troquei quem mais me amava por uma ilusão. Mas a gente aprende, a vida é uma escola. Eu troco a liberdade pelo seu perdão. Caramba, velho, que profundo isso. Que profundo. Bom, no episódio anterior, a gente identificou essa questão do pecado, a gente discutiu sobre isso, a gente trouxe à tona não o que é ou o que não é, mas como lidar com isso, né, eu acho. Identificou e trouxe essa ideia de como lidar. Mas fica aquele gostinho até que, assim, confesso que é a minha vida, que é esse sentimento de pecador, esse sentimento de, cara, não tem jeito mesmo, tá tudo zoado. E como que a gente lida com isso daqui pra frente? Eu acho que esse vai ser essa vai ser uma discussão muito mais, eu acho que até mais crente do que a anterior. Porque a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar agora para os que estão buscando lutar contra isso, como fazer na vida, o que podem ou não podem fazer para remediar isso, o que pode trazer alguma esperança para eles, né? A palavra esperança é forte nesse contexto, né? Se a gente pensar na nossa última conversa, cara, a gente está lascado. Uhum. E o pior ainda, que eu vou colocar uma situação que vai piorar, porque a gente acaba olhando muito a consequência, o problema do pecado, da perspectiva humana. Uhum. Se eu olho da perspectiva divina, vai ficar um pouco mais difícil ainda. Uhum. Por quê? Porque eu sou um pecador que estou convivendo com o meu pecado. Eu sou um pecador que entendi o que é pecado, quero me livrar dele e luto contra isso. Uhum. Então eu estou olhando para o pecado, ou da situação do pecado, de uma perspectiva de um pecador. Uhum. Mas o correto é olhar o pecado da perspectiva divina. Uhum. E aí piora. Por quê? Piora. Porque eu, como pecador, eu tento amenizar o pecado. Uhum. Porque eu não quero ser condenado. Uhum. Eu tento relativizar o pecado, porque eu não quero ser tão desgraçado assim. Uhum. Como a Bíblia me pinta, né? Uhum. Mas quando eu olho para Deus, Deus não minimiza, Ele não relativiza, Ele não diminui, muito pelo contrário. Deus ele tem uma atitude em relação ao pecado. E a atitude dele é forte. Eu posso ler o texto aqui, olha, e esse texto ele é doído. Romanos 1, verso 16. Aliás, Martinho Lutero sofreu muito com esse texto. Romanos 1, 18, primeiro diz assim, ó: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha o que a Bíblia está dizendo. Que a ira de Deus, ela se revela do céu contra toda impiedade e contra toda perversão do homem. Aí eu faço uma pergunta: como era Deus irado na Bíblia, por exemplo? Tá maluco. Vamos pensar nisso aqui, ó. Cativeiro, morte é o que tinha de pior. É forte, né? Se a gente pensa em algumas situações, por exemplo, vamos citar duas aqui, pelo menos. Vamos pensar em duas. Vamos citar o primeiro exemplo, um que a gente conhece, que foi a situação nos tempos de Noé. Uhum. A galera vivia a vida lá. Leve, foi bem leve. E Deus falou assim, cara, tá muito ruim, é muito pecado, a maldade tá aumentando. Uhum. O homem vivia lá, segundo a Bíblia, quase 1000 anos, e era 1000 anos se especializando em pecar. E dizia assim, cara, não dá. Moisés, constrói uma arca aí, eu vou te dar um modelo. Quem entrar na arca, entender que vai ter uma nova vida, eu vou salvar. Quem não entrar na arca, eu vou precisar destruir, né? Uhum. Moisés, tá bom, vou pregar. Pregou lá 120 anos, construiu a enorme pregar arca. Tanto pro povo quanto a tábua da arca. Duplamente. Literalmente pregar. 120 anos. Resumindo, entrou quantos na arca? 8 lá. A familhinha. O que Deus fez com o resto? Matou. Vou dar uma limpada aqui, porque é muito pecado. Não sobrou ninguém.
a ira de Deus por causa do pecado. E basta entender, não era contra o pecador, Deus amava. Eu sei que é difícil a gente falar e eu sei que é difícil a gente entender isso, mas Deus amava o pecador, mas o pecado ele estava desgraçando o mundo e ele disse assim, eu preciso acabar com o pecado. Como o pecador ele abraçou tanto o pecado e não queria separar dele, Deus acabou destruindo o ser humano. Um exemplo, vou dar outro exemplo aqui, só para a gente pensar um pouco nessa ira de Deus, que é justa. Quando eu penso em Sodoma e Gomorra. Eu sabia. Você só tá dando os mais suaves. A galera gostava do que era ruim, né? A gente tem um exemplo de Ló lá, que o povo estava completamente mergulhado na baixaria, na devastação. E Deus simplesmente mandou fogo e destruiu a cidade inteira. E aí a gente olha e fala assim, nossa, Deus ele é mau, Deus a gente faz o que é errado, ele vem, castiga, ele bate, Deus até mata por causa do pecado. O que a gente precisa entender? Que a natureza de Deus ela é completamente diferente da nossa. Como a gente já viu isso, a nossa natureza ela é pecadora. O nosso desejo é pro pecado, a gente se omite, a gente é parcial muitas vezes, o nosso sentimento, os nossos atos, a nossa natureza, tudo é pecado. A de Deus não. Deixa eu só abrir um parênteses aí nessa história, principalmente na de Sodoma e Gomorra, porque tem uma coisa que os cara gostam de pegar, tem umas histórias na Bíblia que elas, num contexto geral, elas querem dizer o que os caras pregam. Mas eles gostam de pinçar um negocinho assim e elevar lá pra cima e fazer um sermão desse negócio, sabe? Tipo assim, Sodoma, os sodomitas, não sei o que, a palavra veio daí, não sei o que. E os caras gostam muito de pegar nessa questão da homossexualidade ali e tal. Mas esquecem que assim, existe um contexto em que os caras estavam querendo pegar os visitantes e estuprar. Tipo assim, a cidade inteira estuprar os caras. E existe o contexto que Ló, pra apaziguar isso, porque eles sabiam que era enviado de Deus, queria dar a filha virgem pros caras estuprar. Então assim, a maldade, ela não vai ali no sodomizar. Ela vai no cara, olha a merda que tava rolando ali. Tava ruim. Tava ruim. Nesse contexto. Só isso que eu queria... A verdade é essa. Então o que acontece? O ser humano ele tolera o pecado. Ele acaricia o pecado, ele alimenta o pecado. Deus e o pecado são excludentes entre si. Deus vai para um lado, o pecado vai para o outro. Deus ele não pode aceitar o pecado. Assim como a gente disse que a gente pecar é quase uma questão de natureza, porque é natural para o homem pecar, para Deus é natural ser santo. Então há um choque entre a natureza de Deus e a natureza do pecado. E é por isso que Deus abomina o pecado, Deus odeia o pecado, muito embora ele ame o pecador. Mas Deus ele não suporta o pecado. Deus, repito, e o pecado, eles são excludentes entre si. E aí, isso causa ainda mais desespero. Porque quando eu olho para a natureza do homem, mesmo que eu condene o pecado, e principalmente dos outros, que a gente gosta de fazer, mas o nosso também, quando a gente olha para a gente condena, puxa, não deveria ser assim. Deus faz isso num nível ainda mais intenso. Porque Deus é perfeito, porque Deus é santo. Então agora, como faz? Se a Bíblia está dizendo assim, ó, que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e contra toda perversidade do homem, cara, não tem solução para mim. Martinho Lutero, quando estava dando aula de Romanos para a turma dele lá no Castelo de Wittenberg, né, a gente gosta de falar muito da história, ele chegou nesse texto e ele desesperou. E eu queria dizer para você que está assistindo a gente, calma aí, vamos chegar no final do assunto. Porque realmente, quando a gente olha para como Deus lida com o pecado, causa desespero. Aliás, como Deus vai lidar com o final da história do mundo, que é destruindo o mundo, também causa desespero. Mas existe, de novo, uma solução e existe essa ponte. E a ponte está no próprio texto de Romanos capítulo 1, no verso 16 agora, quando o apóstolo diz assim, ó, pois não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui existe uma frase muito bacana. A justiça de Deus se revela. A ira de Deus ela não é injusta, ela é justa.
Então a ira de Deus, ela também é uma manifestação da sua justiça, porque a santidade de Deus não pode tolerar o pecado. E aí a Bíblia vai dizer assim, agora essa justiça, essa ira de Deus que é justa, ela se revela ou ela se manifesta, não é no ser humano, ela se manifesta no Evangelho. Aí a gente começa a perguntar então, mas o que é o Evangelho? Se a gente vai para Romanos 1, a gente não vai fazer isso aqui agora, mas eu só quero passar por isso, porque vai ajudar a gente no entendimento. A gente vai ouvir lá ó, que Paulo, que era servo de Jesus Cristo, ele havia sido chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho que é de Deus. E esse Evangelho ele foi prometido há muito tempo através dos profetas nas Sagradas Escrituras. E os profetas nas Sagradas Escrituras, eles colocaram como o tema principal, como o assunto principal do Evangelho, Cristo. Tanto na natureza divina, quanto na natureza humana. E agora, esse Cristo que foi colocado na natureza divina e na natureza humana, ele, através dele, a gente veio receber a graça e receber o apostolado para que a gente pudesse agora obedecer. É o que diz Romanos capítulo 1, verso 1 a 5, por exemplo. E aí eu começo a fazer umas considerações para responder a pergunta, o que é Evangelho? Porque a ira de Deus, ela se manifesta, ela se revela no Evangelho. O que é o Evangelho? Primeiro basta entender, o Evangelho não é de uma igreja. O Evangelho é de Deus, porque foi ideia dele. O Evangelho ele foi prometido pelos profetas nas Sagradas Escrituras. Qual é o conteúdo do Evangelho? O assunto do Evangelho? Jesus Cristo, homem, e Jesus Cristo, Deus. O que a gente ganha com o Evangelho? Primeiro, graça, e segundo, que é apostolado, que é omissão, que é missão, melhor dizendo. E para que a gente ganha essa graça e para que a gente ganha esse apostolado, essa missão? Para que a gente possa agora obedecer pela fé. Eu acho, abrindo um parênteses, é muito importante entender o que é Evangelho, porque o Evangelho é realmente a chave hermenêutica ali de tudo, de tudo. Porque o que acontece? Se você vai aí, você fala que a ira de Deus se manifesta através do Evangelho. No Evangelho. Perfeito. Você vai lá também, e Jesus fala o que no final ali do Sermão da Montanha, que o Evangelho seria pregado a todo mundo, e então iria o fim. Então o que acontece? O Evangelho, além de expor o caráter de Deus, além de trazer para nós a essência de Deus, ele também é o que a gente deve trazer ao outro, que daí entra na questão que a gente teve na conversa anterior, que não é de expor o pecado, de falar isso ou aquilo tá certo, errado e tal. É expor o caráter de Deus, que é o Evangelho. Entender o que é o Evangelho é você entender o seu cristianismo como um todo. Não é? E olha como é perfeito, porque é aí que eu vou lembrar de Romanos. O conteúdo e o assunto principal do Evangelho é Cristo. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que o Evangelho, ele é Jesus Cristo. Porque o conteúdo principal, o assunto que deve ser falado do Evangelho é Cristo Deus e é Cristo homem. Resumindo, o Evangelho é de Deus. E o Evangelho ele é Cristo. E quando a gente recebe o Evangelho, recebe a Cristo, a gente ganha a graça, que tem a ver com o perdão desses pecados que a gente tanto falou, mas que tem a ver com a missão de poder anunciar esse Evangelho, esse Cristo e a vontade do Pai para todo mundo. E daqui para frente, então, a gente vai obedecer por fé. E agora eu chego numa ideia muito forte, que ela vem desde Isaías, de Jesus Cristo ser crucificado, por exemplo, como servo sofredor. Olha como funciona na prática a coisa. Eu sou o pecador. Deus ele não suporta o pecado. E ele fica irado por causa do meu pecado. E ele agora vai ter que se manifestar com justiça. E essa ira dele, que é justa, ela se manifesta não em mim, mas ela se manifesta no Evangelho, que é Jesus Cristo, que é o centro, que é o conteúdo do Evangelho. Quando eu olho para... E quantas vezes você vê Jesus irado no Evangelho, assim, nos Evangelhos, nos 4 Evangelhos, né? É interessante pensar isso também. E olha como isso é perfeito quando eu olho para a cruz. Na cruz, o Pai, Deus,
ele está virado não era comigo. Ele está virado por causa do pecado, e ele agora manifestou a ira dele no próprio Filho Jesus Cristo. Olha como é forte isso. E é por isso que a citação que a gente já fez na semana passada, no podcast passado, de Jesus olhar e falar assim, o Senhor me desamparou. Era porque Deus estava manifestando a ira dele por causa do pecado que Jesus não cometeu, que foi eu que cometi, que foi a gente que cometeu, e ele agora estava manifestando, olha, já que você escolheu pagar, então eu preciso ficar irado contra você por causa do pecado que você carrega dos seres humanos. E então houve essa separação. E a gente chama, muitos autores vão chamar desse desespero, dessa dor, dessa angústia de Cristo por causa da separação que o pecado ele traz. E como ele carregava o pecado, ele carregava a culpa do pecado, e a consequência natural é a separação de Deus. Olha como Deus é maravilhoso. Ele olha para mim e fala assim, Wendys, cara, tu é muito pecador. A consequência do pecado é a morte. Mas eu não quero que você morra, eu quero que você viva. Eu posso te dar uma oportunidade. Essa oportunidade é você olhar para Cristo e, através da fé, querer que Ele carregue o teu pecado. Então essa ira que eu deveria sentir contra você, o problema é que se eu mirar contra você e me manifestar em você, eu vou te destruir completamente. Eu vou te destroçar completamente. Mas se você agora olhar para Cristo e aceitar o sacrifício dele, é a Cristo que eu destruí na cruz e eu permiti que ele fosse esmagado, moído, conforme diz Isaías, não é que é muito, ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Eu vou fazer com que Cristo seja destruído no teu lugar, para que através da vida dele, do sacrifício dele, você tenha a vida eterna. E é muito louco. Não, e é muito louco porque assim, você vê essa questão, se a glória de Deus, ali, a gente vê com Moisés ali, que ele fala, Moisés pede para ver, ele fala, não rola. Te destrói. Passa aqui no cantinho só aqui que vai, ainda assim, né? E a glória de Deus irradiou Moisés de um jeito que ele desceu do monte e o pessoal fala, ô louco, o maluco tá brabo. E aí, imagina a ira de Deus sobre o ser humano, entendeu? Se a glória de Deus já é capaz de fulminar o ser humano, imagina a ira de Deus sobre o ser humano, pecador, da maneira que é, caído e tal. Eu acho muito interessante entender que essa questão do pecado e do afastamento de Deus, que a gente conversou também, mas essa rebeldia contra Deus, ela tem muito... Eu não falei disso no podcast passado, até não sei porquê, eu esqueci. Mas acho que é Bacon que fala isso, fala que quando o ser humano se afastou de Deus, ele deixou um vazio infinito dentro do ser humano. Deus deixa um vazio infinito dentro do ser humano. Se não for, me desculpe, deve ser algum outro hypado aí que todo mundo conhece. Deixa um vazio infinito no ser humano, e aí o ser humano ele fica tentando preencher esse vazio, que nunca vai ser preenchido, porque é um vazio infinito, e só quem é infinito consegue preencher o vazio infinito. Isso é muito louco. E aí me remete também a uma citação de Thomas Milton, no Paraíso Perdido, que é famosa também, que todo mundo fala, que é Satanás, no momento em que está ali caído com os seus anjos, um terço do céu, né, ele olha para cima e fala, eu prefiro reinar no inferno do que ser servo no céu. É basicamente essa presunção, esse sentimento de rebeldia contra o Criador, que o pecado também ele traz a morte. Até no poema Milton coloca isso, que o Satanás se relaciona com o pecado e dos dois tem um filho que é a morte. Isso é muito louco de você pensar, porque assim, realmente é uma perspectiva totalmente desesperadora. Mas Deus traz essa esperança, ele renova essa esperança, aplicando a ira sobre a pessoa que não tinha nada a ver com isso, né? No final. É muito louco isso. Você tirou uma expressão que eu ia usar. É muito louco isso. E não tem lógica nenhuma também. Assim, alguém que não errou, que só fez o bem, que viveu a vida justa, que viveu a vida santa, que não precisava nem ter vindo aqui como homem, e ele sofrer por aquilo que eu fiz. E é interessante,
mesmo ele me avisando antes e na palavra dele, ó, não vai por aqui, porque se você for por aí vai dar muito ruim lá na frente e vai ter consequência. Aí eu pego e faço assim, não, mas eu gosto disso. Eu acho isso legal, isso me satisfaz, isso me faz sentir vivo, né? Uma expressão que a gente gosta muito. Me faz sentir ser humano, me faz sentir homem, me faz sentir mulher. Eu gosto disso, isso me alucina. Eu vou fazer isso. Ele olha pra você de novo e diz assim, ó, vai dar ruim, não faz isso. Aí eu vou e faço. Aí eu sinto a culpa. E é interessante porque até mesmo quem não é cristão, quem não tem esse contexto cristão, também sente isso. É um sentimento universal essa questão. E aí eles não chamam de pecado, não chamam de nada disso, mas tem esse sentimento do erro. É uma coisa que assim me deixa pensativo, porque o Nietzsche fala, eu gosto muito de Nietzsche, a gente inclusive tem que fazer um episódio sobre Nietzsche, porque enfim. Mas o Nietzsche fala essa questão do Deus estar morto e tal, porque os cristãos não refletem a Deus mais. Então, realmente, assim, se Deus não está mais presente nessa terra, sobre aqueles que ele deixou, então na cabeça dele, realmente Deus está morto, né? Aí, beleza, você enxerga isso. Mas existe além dessa angústia, além desse sentimento aqui na Terra, o sentimento de rebeldia, que a gente tenta colocar o vazio e sente que nunca vai preencher, então fala, vou tocar aqui também e vambora. E os cristãos tendo esse dever, entre aspas, de julgar os outros. Dever, eu digo assim, enfim, eles se sentem no direito de julgar os outros. E aí volta a questão do podcast passado. É complicado isso. Porque a gente, sei lá, vê o mundo desgarrado do jeito que tá e sente que é o nosso dever trazer a verdade, trazer sei lá, a justiça pro mundo. Até em Apocalipse fala que os cristãos os eleitos teriam essa... Não tô falando cristãos porque, né? Ali fala os eleitos teriam esse sentimento de quem nos trará a justiça? Os eleitos clamando, quem nos trará a justiça? E a gente tenta levar essa justiça por conta própria. Sendo que, na verdade, a única pessoa que pode levar essa justiça, ainda remetendo ao episódio passado, é Deus. Não é do ser humano. Porque aí a gente volta a apoiar, a carimbar a afirmação de Nietzsche. Aí a gente volta a fazer o que Nietzsche está falando lá atrás e que ele tem razão. Que a gente está trazendo justiça, juízo, num evangelho que é a vida de Jesus, que é amor. Mais ou menos não faz sentido isso, essa questão do ser humano julgar, do ser humano colocar o peso em cima das pessoas, trazer esse sentimento de culpa, de pecado para as outras pessoas, sendo que é uma coisa que assim, a gente tinha que se acertar com isso entre nós e Deus e trazer essa reconexão, né? É mesmo porque Jesus Cristo ele diz assim, ó, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Se eu pego esse texto da Bíblia, fica muito claro que a ideia de Cristo não é nos sobrecarregar ainda mais, é tirar de nós as cargas que nós já carregamos por causa das nossas escolhas e por causa do nosso pecado, que, repito, é natural para nós. Então a gente sofre essas consequências. Jesus Cristo ele vem para aliviar. Ele vem para, em vez de fazer com que a condenação e a ira justa de Deus por causa do meu pecado caia sobre mim, ele carregue no meu lugar. Aí é a pergunta, se Cristo fez isso, por que eu deveria agir diferente dele? E eu acho que é isso, inclusive trazendo pra galera aí, eu sou o cara que enquanto o Endes vai levando tudo pro ponto certo, eu vou espalhando aqui, vou fazendo furdunço, porque meu raciocínio não funciona direito e tô muito bem com isso também, fazer o quê? É a minha vida. Mas acho que o ponto que eu queria chegar é justamente esse, a gente tentando retirar esse fardo de pecado, do meu pecado, das minhas costas, eu jogo nas costas dos outros, né? Tipo assim, ao invés de eu aliviar o dele também com a palavra, falando, cara, Jesus Cristo já pagou isso pra você e tal, eu jogo em cima do cara, falo, ó, toma mais esse aí, porque eu sou o santão, você que carregue tudo, né? Eu acho que é mais ou menos isso que a gente faz também, a gente tem essa vontade de falar,
prefiro reinar no inferno do que ser servo no céu, né? É um pouco desse sentimento também, você jogar jogar sobre o outro mais culpa do que ele precisa. E inclusive fazer com que a religião seja uma forma disso. Fazer com que a religião seja reguladora. O cara vem quebrado, a gente já conversou sobre isso também. O cara vem quebrado de lá de fora do mundo e fala assim, cara, o mundo me bagaçou, velho. O mundo acabou comigo. E aí você fala assim, não, vem cá, tem um Jesus aqui pra você. Só que deixa eu falar, tem mais coisa aí que você tem que bagaçar. Pior do que você pensa. Entendeu? O cara vem quebrado de lá e fala, cara, o mundo acabou comigo. Você fala assim, não, eu vou acabar mais um pouquinho pra você se tornar santo igual eu, entendeu? Sendo que o cara tem um outro contexto. A gente pega aquela questão de moer o grão lá, de passar o ouro pelo fogo do ourives e leva como se nós fôssemos o ourives, né? De purificar e tal. Acho que esse sentimento é parte nossa e é o mais complicado. Quando a gente deixa de só trazer para nós a culpa do pecado, mas colocar sobre o outro também. Tem a ver completamente com a nossa natureza, né? É porque a gente é assim mesmo e a gente tem que lutar contra isso também. Porque senão aí a gente acaba se tornando pedra de tropeço para muita gente nesse caminho de encontrar o perdão e a graça que advém de Cristo, e a pessoa acaba vivenciando ainda mais o pecado que já o separa de Deus. Nossa função aqui, a gente está batendo papo e conversando sobre essas coisas, mas o tempo todo vai ser sobre alertar para a gente mesmo que há um caminho bíblico, inclusive, para que a gente tenha uma vida saudável com Cristo, nosso relacionamento com Ele, mas acima de tudo com o ser humano. E aí sim a nossa função de pregar, na verdade, nada mais é do que refletir aquilo que Cristo é. Então assim, quando eu olho para Cristo, no trato dele, no relacionamento com os seres humanos, é fantástica a maneira como ele lidava com as pessoas que viviam no pecado. Quando a gente encontra, por exemplo, com a mulher adúltera, e Jesus encontrando com ele, com ela, ele olha para aquela mulher, recebe, abraça, olha para a mulher, e depois de ver que não tinha como ninguém se justificar, porque todo mundo era pecador, e fala, então quem é pecador aí pode atirar a pedra na mulher e nós estamos tudo certo. E fica ele e a mulher, eu imagino a angústia daquela mulher, pensando assim, ó, eles foram embora. Mas porque eles realmente não têm pecado. Mas esse Só que a pedrada que vai vir dele agora vai ser pesada, porque ele é santo. E ele olha para a mulher tendo toda a condição de condená-la. Diz assim, filhinha, olha, ninguém te condenou? Não. Eles realmente não podiam, porque são pecadores. Tanto ou mais do que você. Eu sou justo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu também não vou te condenar. Só vou te pedir uma coisa, vai e procura não pecar mais. Quando Jesus encontra com a mulher samaritana no poço de Jacó, e ela fica encantada ao perceber que ele era realmente um profeta, quando ele diz para ela, não é um marido, você realmente já teve 5, tal, aquela história toda, e ela volta com o pessoal para pregar. Jesus Cristo, em momento algum do texto, você vê Jesus Cristo, mas por que os casamentos deram errado? É o quinto, o que aconteceu com os outros? Não era a atitude de Jesus condenar, assim, eu tenho um caminho para você, que é o caminho do perdão, que é o caminho da misericórdia, e para que isso aconteça, primeiro você precisa entender quem você é, aonde você está, e esse caminho aonde ele vai te levar. Mas se você vir para mim, repito, eu vou te aliviar. E assim, cara, tem um... Deixa eu interromper de novo. É muito bonito, é muito legal isso. Cara, essa passagem pra mim, na verdade assim, vocês me desculpem, eu sei, eu sou um homem branco, hétero, aqui e falando aqui sobre a forma como Jesus tratava as mulheres, mas eu acho isso tão lindo, velho, assim, sinceramente, as passagens em que Jesus lida com principalmente ali com as mulheres, você olhando, contextualizando, eu acho muito louco, cara. Essa história em particular tem uma coisa muito bonita. Além da mulher ser samaritana, Jesus ser judeu e eles judeus não falarem com os samaritanos, e Jesus vem e puxa conversa com ela e tal, traz um evangelho de amor para ela, de exposição assim do pecado, entre aspas, não, você falou bem, porque, né?
Você já teve, mas ele ainda não condena, ele traz o amor pra ela. Tudo bem, enfim. Mas aí a mulher volta lá e fala pra cidade inteira, fala assim, cara, eu encontrei um cara lá que é profeta e eu acho até que ele é o Messias. Porque falaram que o Messias ia vir e expor pra gente o que a gente estava fazendo de errado. E aí a cidade vem falar com Jesus e no final dessa história tem uma das regras assim que eu levo pra vida sobre testemunho ou qualquer coisa assim, que eles falam pra mulher, antes nós conhecíamos ele pelo que falava, mas agora nós cremos porque vimos ele, entendeu? É muito louco porque assim, não sou eu falando pra você que vai te trazer o Jesus verdadeiro pra sua vida. Não sou eu falando. Eu posso ficar falando aqui, até pra galera da internet, e o quanto for, pode ouvir todos os podcasts aí, não vai adiantar nada. Mas é a experiência, é o seu pessoal, é a sua vivência com Cristo que vai te trazer. E eu faço até um desafio aqui, Vini. A gente vive numa época... lá na época de René Descartes era penso, logo existo. Né? Tudo era o pensamento, a discussão. A gente passou por essa época da racionalização de todas as coisas, né? A ciência. Hoje a gente acaba vivendo novamente, ou de maneira muito forte, essa coisa do sentimento, né? Eu preciso sentir para ser real, né? O camarada ele vai para a igreja e a gente ouve muito isso, né? Os meninos contando, hoje eu senti a presença de Deus, né? Aí no outro dia, porque não gostou do pregador, não gostou da música, hoje eu não senti nada. Então a gente acaba vivendo muito essa coisa do sentimento. E é muito positivo, eu acredito que o cristianismo, ele tem muito do sentimento. Jesus Cristo, no relacionamento dele com as pessoas, era muito sentimento também, apesar de razão também, mas muito sentimento. Mas eu quero fazer um desafio para você. Olha o que a gente está dizendo aqui, está fazendo um barulho danado aqui, o banquinho aqui, eu estou sentando aqui. Cama de motel, tá maluco. Vai sair aqui. Corta ali depois. O que eu quero dizer para você é o seguinte, olha o que o Vini falou. Que no fim das contas, não basta a gente dizer para você o que é, o que não é, o que é importante, o que não é. A gente está falando sobre pecado. Vamos terminar esse podcast já falando um pouquinho sobre perdão e a importância dele na nossa vida. Mas o que a gente quer dizer para você é, eu faço um desafio para você, porque você não experimenta então. Você já experimentou tanta coisa na tua vida. Já tentou vivenciar tantas emoções, coisas que te levaram a êxtase em tantos sentidos da vida. Por que você não experimenta Jesus? Mas faz de maneira pessoal. Não porque as pessoas estão dizendo para você que é legal. Não porque a gente está dizendo aqui que ele é a ponte, que ele é a graça, que ele é o perdão. Não porque a gente está dizendo para ele que ele não te condena, que ele te perdoa. Porque você não experimenta Jesus. E nem porque a gente está apelando, mas porque você, sei lá, tenta, né? Tá aí. Dá essa chance para ele. Olha que eu vou dizer, dá essa chance para ele, de ele mostrar para você que ele é real, que ele pode mudar a sua vida, que ele vai te trazer paz. Não sou eu, não é a religião que está dizendo, é ele que está dizendo, vinde a mim, todo mundo que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar. Dá essa chance para Jesus. Bom, já fiz o meu aposto aqui, meu apelo, agora eu vou continuar aqui, só dizer uma coisa para vocês. O legal disso tudo agora é a gente pensar sobre perdão. Eu gosto de uma frase de uma autora que eu admiro muitas coisas que ela escreve e eu gosto muito, Ellen White. E ela fala assim, e é no livro que eu gosto muito chamado O Maior Discurso de Cristo, que é um livro sobre o Sermão do Monte, que ela fala assim, perdão não é meramente um ato judicial pela qual Deus nos livra da condenação e culpa do pecado, mas é o transbordamento do amor redentor que transforma o coração. Por que eu estou citando isso aqui agora? Porque a gente vai juntar a ideia dos dois podcasts, a gente vai dizer assim, cara, eu sou um pecador desgraçado, miserável, essa é a minha condição. Deus é justo e a ira dele se manifesta, a justiça dele se manifesta em ira muitas vezes por causa do meu pecado. Aí Deus vai, em vez de me destroçar, que ele poderia fazer, ele vai e coloca Jesus na cruz do Calvário e permite que ele morra no meu lugar. Qual a minha atitude, então, como ser humano? Olhar para Cristo e aceitar a graça oferecida, o perdão e dizer assim, eu quero esse perdão. Só que aí o cara que está assistindo a gente, ouvindo, vai dizer assim, cara, eu já fiz isso uma vez, só que eu voltei a pecar.
Eu disse que eu aceitava o perdão, que eu sabia que estava errado, mas eu não consegui me livrar desse pecado. Inclusive, nem sou o cara que está assistindo, eu falo isso pra você. Porque eu não consegui. E aí? Olha que texto bacana. Não é só, o perdão não é só um ato judicial que ele vai lá e fala assim, tô apagando, passando a borracha no teu pecado. É também, mas é mais do que isso. À medida que eu me arrependo, que eu recebo esse perdão, esse amor de Cristo transformador, ele agora começa a entrar na minha vida, transbordar na minha vida, e ele vai transformar a minha vida, para que cada vez mais eu me pareça com esse Cristo maravilhoso. Volto para Paulo, e ele, em algum momento da vida, depois de tanto viver isso, ele vai e declara assim, cara, ó, já não sei o que está acontecendo, mas eu afirmo uma coisa para vocês. Já nem sou eu mais quem vivo. É Cristo que vive em minha vida. É muito louco, que isso aí tira até o descarte da jogada. Penso logo, existe, cara, nem sou eu mais que tô aqui, né? Eu sei que eu existo por causa de Cristo, né? Nossa, e esse, pra mim, é o objetivo, é o propósito maior de Deus pra minha vida, que eu entendo com todo esse assunto de pecado, de perdão, de salvação. Que tudo isso me leve para Cristo. E eu comece a me relacionar de maneira tão profunda com Ele, para que em algum momento eu também possa declarar isso. Cara, o que eu estou fazendo, eu não faria jamais por mim mesmo. Porque eu gosto do contrário disso. Aquilo que a Bíblia vai dizer que é pecado. E eu estou dizendo isso nem porque a religião que as pessoas estão apontando e dizendo para mim. É porque eu entendi isso quando eu estudei a Bíblia. Que não é a vontade de Deus para minha vida. Mas agora eu comecei a me relacionar com esse Cristo. Ele é tão bondoso, ele é tão maravilhoso, ele é tão amoroso, ele me aceita tanto do jeito como eu sou, que agora já nem sou eu mais quem vivo e Cristo está vivendo em mim. Agora, quando eu chego a fazer essa declaração, Vini, que ele está vivendo em mim, então significa que eu já parei de condenar os outros também. Que eu já parei de julgar os outros também. Que eu agora estou aceitando as pessoas do jeito que elas são. Que agora eu estou conseguindo abraçar as pessoas no buraco e no poço que elas estão. Que eu pelo menos estou achando que elas estão. E agora eu começo realmente a fazer diferença na vida das pessoas e nesse mundo. Não pelas minhas palavras, mas pelas minhas ações. Sim, da hora, hein? Cara, isso é muito louco. Dé, puxa pra câmera do meio ali agora que eu preciso falar uma coisa. Eu quero que a cara do Andy apareça nessa também. Porque o negócio agora é o seguinte. O Andy sabe, eu preciso falar isso aqui. O Andy sabe que... Você sabe o que eu vou falar, né? Não. Apelo, mano. Você fica... Ele aproveita cada oportunidade de fazer apelo. Tá ótimo. O Vini vai fazer apelo. Não vou fazer apelo não. Mas a gente aceita apelo porque esse é um tema que realmente existe uma necessidade disso, de a gente entender esse tipo de coisa. Mas também a gente não está falando aqui que você deve se converter para uma religião X ou Y ou qualquer coisa assim. Aqui a ideia é realmente o cristianismo ser evidenciado de uma maneira que talvez as pessoas não vejam, né? Aí fora, através dos contatos. Cara, tem tanta gente aí falando tanta besteira aqui, mas tem tanta gente fazendo coisas assim tão absurdas sobre pregar o amor de Deus, mas sei lá, velho, que ainda tem preconceito contra não sei o que ainda é, sei lá, misógino, que ainda tem todo esse, sabe? Exatamente. Né? A ideia aqui é trazer um evangelho talvez mais agradável a você, para que você possa vir a Cristo do jeito que você é, não precise se moer mais ainda, né? Não precise passar pelo fogo antes de chegar até Cristo, e aí Cristo e você que vão fazer essa purificação do ouro, né? Que a Bíblia fala. Que Deus fique com você, que Deus nos abençoe também, né? E até o próximo episódio aí do Antítese Podcast.